E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira. A gente está aqui dando continuidade do curso de HTML. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as configurações que nosso site precisa ter. E a gente vai falar um pouquinho também de SEO, que seria a otimização do nosso site organicamente nos nossos sites de busca, tá certo? Vamos lá primeiro. Então aqui a gente já aprendeu a estrutura básica. Eu vou pular uma linha aqui dentro do body, né, do meu campo visível. Eu vou abrir uma tag parágrafo, que é o P. Justamente o nome já diz, né, ele serve para que a gente coloque um parágrafo dentro do nosso site. Ele automaticamente dá uma quebra de linha base do nosso título, né, de H1. Ele vai ali e fica certinho embaixo para a gente, tá certo? Eu vou colocar aqui como introdução do curso de HTML. Ponto. Uma vez que eu salve aqui o nosso arquivo, e eu vou lá, né, aqui estava aberto, mas eu posso abrir também, lembra que a gente fez aqui a gente cadastrou uma página, né, no web, eu posso abrir ele aqui direto, e ele já mostrou. Olha que engraçado, pessoal, aqui pra gente, provavelmente, por ser bem atual os nossos navegadores, e por ter bastante novidades, ele automaticamente pegou nossa introdução do curso de HTML e já colocou o acento no o C cedilha, que é um caractere especial, e o til no A, né, de introdução. Eu gostaria de mostrar para vocês um erro que acontece, que normalmente, quando a gente não define nada aqui na nossa, vou voltar aqui no Sublime, quando a gente não define nada aqui na nossa configuração de cabeçalho, ele automaticamente ele dá como errado essa introdução aqui quando a gente utiliza caracteres especiais. Eu vou abrir com outro navegador aqui, eu vou procurar aqui o Safari, para ver se o Safari também está precisando para que a gente colocar. Vou deixar aqui não. Vou colocar aqui como eu posso copiar o link, tá? Aqui dar um Ctrl C no link e lá para o meu Safari vocês podem utilizar o Mozilla também ou qualquer outro navegador. Vou abrir. Ó, que engraçado, ó. No Google Chrome a gente vê que o Google Chrome ele já colocou os caracteres especiais e aqui quando a gente abriu com outro navegador a gente identifica o erro que eu queria mostrar para vocês, que é uma configuração que é muito importante ter em todo desenvolvimento web, em todo site que você for fazer, que é o charset. A gente vai começar agora a falar de meta, que é uma tag onde a gente pode colocar configurações, como configurações de palavra-chave, de descrição, que é ótimo para otimização orgânica do nosso site, que a gente vai ver também. Mas primeiro, vamos colocar aqui o charset. Algo que a gente não tinha conversado anteriormente, a gente falou só de tag. Eu vou fechar essa tag aqui, fechar somente a tag que eu acabei de abrir. A tag meta ela não precisa ser fechada, é uma tag de configuração. E a gente pode também nas tags colocar outros itens, como por exemplo aqui o chartset, ele é basicamente uma nova função, uma nova instrução que a gente está dando para o meta. A gente está informando que, nesse caso, a gente quer que o charset, que a configuração de texto, seja o TF8, que é uma configuração de texto de caracteres especiais que é a mais utilizada aqui dentro do Brasil e que vai ser muito interessante para que você faça corretamente a colocação de caracteres especiais dentro do seu site. Colocando essa meta charset UTF-8, automaticamente todo o nosso site, tudo que tiver dentro do nosso site vai entender que existe uma configuração de caracteres especiais e vai mostrar corretamente para você. Então eu fiz essa alteração, coloquei uma nova, eu falei, né, para tag uma configuração que eu quero. Então a tag, elas são itens de estrutura e a gente pode colocar configurações, como por exemplo itens a mais, quando a gente quer falar um pouquinho mais, quer especificar um pouquinho mais que tipo de configuração que é para essa tag. Cliquei em salvar, ó, se eu não salvar, colocar aqui não salvar, vou abrir o Safari aqui de novo, vou dar uma atualizada, recarregar a página aqui, eu não salvei, ele não alterou, tá? Se eu salvar aqui, e vou voltar aqui no Safari e dar um recarregar página de novo, cliquei com o botão direito recarregar página, ele já fica corretamente. Então,
o meta char7 UTF-8 serve para que a gente deixe as configurações de caracteres especiais corretamente aqui para o Brasil, beleza? Bom, então a gente viu que a tag meta ela serve para que a gente dê configurações especiais para o nosso site, são configurações bem importantes. A gente já viu o char7, que vai ajudar aqui nos nossos caracteres especiais, e o próximo vai ser a descrição. A descrição vai ser para que a gente informe para o nosso navegador, informe também para os motores de busca, o Google, o Bing, de que se trata o nosso site. Para utilizar essa tag, a gente vai colocar aqui como meta, a gente vai adicionar uma configuração chamada name, vou abrir aspas duplas. Interessante também, não tinha falado para vocês e vale a pena citar, quando a gente vai adicionar essas configurações aqui, a gente coloca um igual e aspas duplas para dar uma estrutura a mais de configuração para nossa meta. Vou fechar aqui a tag, o nome vai ser description, e o content, que vai ser o conteúdo, igual, aspas duplas, abre aspas e fecha aspas. A gente vai explicar sobre o que é o nosso site. Isso é muito importante, principalmente quando o pessoal for buscar no Google. Eles vão utilizar a tag title, que a gente já viu, para saber o nome do site. E aqui na descrição a gente consegue falar um pouquinho a mais sobre o que o nosso site é. No nosso caso aqui, eu vou colocar como curso de HTML, vou colocar como fundamentos. Curso de fundamentos básicos de HTML e SEO. Isso vai ajudar nos motores de busca, né? Eu estou falando bastante de SEO e vou explicar para vocês agora o que é. Por exemplo, eu vou colocar aqui como Globo. A gente está utilizando bastante esse exemplo, né? Vou dar um espaço para ele não abrir como site. Pesquisei aqui no Google. Aqui a gente consegue encontrar no Google de forma orgânica, ele não está sendo uma forma paga, ele não está sendo uma forma paga. Ele mostra pra gente aqui qual que é a descrição, né? Tá vendo? Ó, só na Globo.com você encontra tudo que é conteúdo e marcas do Grupo Globo, o melhor acervo de vídeos online sobre entretenimento, etc. Aqui, como o site tem bastante acesso, ele automaticamente integra outros botões. Depois a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Ele entrega outros botões que são bastante acessados aqui. E essa é a descrição que a gente utiliza lá para trabalhar e para colocar no nosso site, né? Já deu o site, ele deu o title para a gente. E aqui embaixo fica a descrição. Isso é fundamental para as nossas buscas orgânicas. E aqui a gente coloca essa descrição. Lembrando, como está dentro do head, se eu clicar aqui em salvar, a gente não vê nada aqui e dar atualizar a página, a gente não vê nada aqui sobre o que é, nem o que a gente está colocando. Lembrando que a gente está trabalhando agora de configurações no nosso site. Bom, vou voltar aqui. A gente já viu a descrição e a próxima parte que a gente vai ver é as palavras-chave. A gente já viu a descrição, agora a gente coloca as palavras-chave que a gente quer que nosso site seja encontrado na internet através dessas palavras que vão ser digitadas. Por exemplo, quando eu colocar aqui curso, eu quero que o meu site apareça lá de forma orgânica na primeira página ou em alguma página. Eu quero que o pessoal entenda que essas palavras-chave vão chegar até o meu site. Como que a gente pode fazer isso aqui no HTML? Bom, vou voltar aqui para o Sublime. A gente utiliza também a tag meta. Então eu coloco aqui meta, name, abro aspas duplas, duas aspas duplas, e no meio dela eu coloco keywords, que seriam palavras-chave em inglês. E no content, né? Abri, fechei tag aqui também para ficar certinho. Eu coloco as palavras-chave que eu quero que sejam encontradas de forma organicamente, separadas por vírgula. No nosso caso aqui, HTML, vírgula, curso, vírgula, curso online, vírgula, cursos gratuitos, vírgula, fundamentos de HTML. Aí vocês têm que fazer uma análise justamente do que o seu site se trata, de quais são as palavras-chave que você quer colocar aqui para que seja encontrado de forma orgânica. Isso daqui não garante a primeira página no Google,
mas é uma das formas que o Google utiliza para ranquear bem na hora da pesquisa. Quando eu digo ranquear bem, para mostrar lá nas primeiras partes. Seu site vai ser bem mais acessado, uma vez que tenha essas informações de que outros sites que não tenham, tá certo? Então, esse daqui são as keywords, que são as palavras-chave que a gente coloca dentro do nosso site para que eles sejam indexados por motores de busca, como o Google, como o Bing, e mostre pra gente lá no nosso site, conteúdo no nosso site. Vou clicar aqui em salvar. Isso aqui é uma coisa interessante do Sublime, tá vendo? O Sublime ele fala que ele dá uma versão gratuita pra gente trabalhar, mas algumas vezes ele vai pedir para falar se você não quer comprar uma licença. É só colocar em cancelar. Se você quiser comprar uma licença paga do Sublime também, eles oferecem outros recursos que vocês podem encontrar mais lá no site da Sublime lá. Eu utilizo normalmente a versão gratuita, mas se você quer apoiar o trabalho que eles estão fazendo, vocês podem comprar uma licença paga do Sublime, tá certo? Clicar em cancelar, uma vez que apareça essa mensagem, é só clicar em cancelar, aparece conforme você está trabalhando dentro do Sublime. Bom, outra coisa bem interessante aqui é colocar o autor, quem é a pessoa que está desenvolvendo esse site, né? Então, para isso, a gente coloca uma tag meta, name, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, autor, com H, né, TH, que seria em inglês, e o content, de conteúdo, vocês podem colocar o nome de vocês. No caso aqui eu vou colocar Rodolfo Moreira. E aqui a gente descreve também, como configuração, a pessoa que desenvolveu esse site. Outra tag também que é muito importante, justamente para o que a gente tinha conversado sobre sites responsivos, que é a tag Viewport. A tag Viewport indica para o nosso navegador que é um site responsivo e vai ajudar na hora de visualizar de uma forma melhor para o nosso usuário. Essa tag aqui também começa com meta. E essa precisa de uma cola, porque como são bastante instruções, tinha feito uma base daqui e eu vou explicar aqui para vocês. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Que também a gente utiliza bastante a documentação, uma coisa que é interessante, é difícil a gente fixar tudo na cabeça, tem coisas que a gente decora e tem coisas que a gente tem a noção e pega a documentação para ficar mais fácil para a gente lembrar, tá certo? Não coloquem na cabeça, principalmente com programação, isso de que eu tenho que saber tudo que a gente está desenvolvendo, eu tenho que saber todas as tags. Não, é importante você ter uma noção e saber. Eu sei que tem uma tag viewport. Depois você pega qual que é o código dela, né? Qual que é o código dela que você pode trabalhar para ficar melhor para o desenvolvimento. A documentação serve para isso, né? Serve para que a gente tenha essa referência. Então não se sintam obrigados a decorar tudo. É para você ter uma base para você poder desenvolver com tranquilidade, tá certo? Bom, a meta, o name é viewport e o content a gente coloca width igual device traço width initial scale 1.0. Esse item aqui, vai explicar para a gente, vai explicar para o navegador que é um site que pode ser visto em diversos tipos de plataforma, pode ser visto no celular, no tablet, no notebook, no computador, e essa tag é bem importante para a gente aqui, bem importante quando você estiver fazendo desenvolvimento web, até mesmo tem desenvolvimento mobile, quando você utiliza de forma híbrida, você tem que ter, essa tag é muito importante para ser utilizada. Bom, a gente já viu a maioria das tags importantes aqui sobre meta. Agora a gente vai ver uma tag que é para você deixar um ícone no seu navegador. Vou acessar aqui o Google Chrome de novo. Vou acessar, eu estou utilizando bastante o site da Globo, que é um site bastante acessado também, né? Aqui ele mostra, né, o título da página. Depois que ele terminar de carregar, ele vai mostrar o ícone desse site. Bom, ele terminou de carregar, aqui está o ícone. Também a gente pode utilizar no nosso HTML e colocar um ícone para a nossa página também. Bom, eu vou vir aqui no Sublime e para isso a gente vai utilizar a tag link. A gente coloca rel, que é uma instrução, abre aspas duplas, fecha aspas duplas, e o nome da tag que o nome da configuração aqui vai ser shortcut icon. Depois a gente dá um espaço, escreve href, que vai ser a referência onde que ele pode encontrar esse ícone. A gente poderia ter esse ícone salvo aqui. Eu vou dar um enter entre as tags só para ficar melhor apresentável para vocês. Vocês poderiam deixar todos eles pertinhos aqui, coladinhos, mas não tem necessidade também.
dá para visualizar legal, só para deixar mais organizado. Aqui a gente poderia ter um ícone salvo dentro de uma pasta, e eu vou mostrar das duas formas, né, como que a gente pode fazer um link direto da internet, se você tiver acesso. Para desenvolver HTML não é necessário internet, então você pode desenvolver mesmo sem internet, se você tem os arquivos e imagens que você quer inserir no site. Se for só texto, nem precisa disso, que o navegador vai conseguir acessar. E aqui nesse href, como eu falei, a gente coloca o link da onde está esse ícone, né? Bom, é interessante utilizar ícones no tamanho de 64 pixels por 64 pixels ou 32 por 32 pixels. Normalmente são nesses tamanhos que eu costumo utilizar. Bom, vamos aqui no Google, vou no Google Imagens, images.google.com, vou escrever aqui como HTML icon. Vou pegar esse aqui do HTML, olha, esse aqui é 512 por 512, já mostra. Bom, pessoal, encontrei o ícone aqui que eu quero utilizar. Antes o Google dava para indexar direto, se eu viesse aqui e abrir a imagem, né, direto em uma nova guia, ele já ia mostrar. Provavelmente quando a gente clicar aqui, ele está fazendo o download, mas eu quero pegar o link direto. Então vocês vão aqui, clicar em abrir link em uma nova guia. Ele vai acessar provavelmente o site que está essa imagem. Cuidado também com utilizar imagens que são indexadas pelo Google, porque normalmente essas imagens podem ter direitos autorais, tá? E, bom, ele abriu a imagem aqui. Eu vou clicar com o botão direito. E agora sim, abrir imagem em uma nova guia. Porque eu quero o link dessa imagem, só da imagem, não do site. Aqui ele já mostrou o link. Eu vou copiar esse link porque ele mostrou somente a imagem. Vou copiar. Eu dei um Ctrl C aqui, um Command C no Mac. E vou lá, tinha colocado o link aqui que não tinha dado certo. E vou aqui no código e coloco o link da imagem. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos ver se agora ele vai apresentar lá no nosso documento que a gente está criando de HTML. Ó, pessoal, já dei uma atualizada na página e aqui ele já mostrou ó, o tamanho do ícone, buscando diretamente na internet como que a gente pode fazer através de links de imagens que já estão na internet. Agora vamos fazer diferente, vamos salvar essa imagem dentro do nosso projeto lá e a gente vai ver como que a gente pode fazer o link dessa imagem de objetos que estão no nosso computador que não estão na internet. Beleza, vamos lá. Bom, primeiro eu vou voltar aqui, vou voltar lá no Google. Eu já tinha baixado algumas vezes aqui. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar como salvar imagem como. Ele vai mostrar a pasta aqui onde eu quero que seja salva a imagem. Na verdade eu vou selecionar lá nos documentos. Cliquei aqui para baixo no Mac para ficar mais fácil para encontrar onde salva. Nos documentos. Aulas HTML, onde está o meu projeto. HTML. Bom, eu vou criar uma pasta, tá? Porque a gente tem que fazer as estruturas. O que é site, o que é página em HTML tem que ficar com página em HTML, o que é imagem tem que ficar com imagem, o que é CSS tem que ficar com CSS, o que é JavaScript tem que ficar com JavaScript. Tem que ter essa organização. Vou colocar com o nome de image, que é imagem em inglês. Normalmente a gente utiliza esses nomes em inglês para desenvolvimento web. E o nome eu vou colocar aqui como icon, tá? Só vou deixar um nome separado para ficar mais fácil dentro da pasta image. Cliquei aqui em salvar. Ele já salvou para mim. Vou voltar aqui no Sublime. Olha que interessante. A gente fez por fora, a gente fez no computador direto e ele já está mostrando aqui para a gente que o ícone está aqui salvo, né? A gente abre uma pasta e a gente vai encontrar agora essa imagem para deixar como ícone aqui dentro do HTML. Para isso, no href aqui, pode apagar o link que a gente tinha colocado como site e a gente vai indicar o caminho por pastas. Bom, para entender, o index, que é essa página que a gente está trabalhando, está dentro da pasta HTML e o nosso ícone está dentro da pasta image. Para acessá-lo, a gente primeiro vai colocar image, que é a nossa pasta, barra, para indicar que é um arquivo que está lá, ou seja, é basicamente ele daqui, ele está mostrando aqui, ele está no mesmo nível do HTML e ele está mostrando que agora eu quero buscar um recurso dentro dessa pasta image. E eu vou colocar
O nome é icon, deixa eu só confirmar qual que é a extensão dela, vou clicar aqui para baixo para ver, olha, ele já mostra a intenção, é .png. Lembrando que isso aqui é muito importante, a gente vai ver numa aula de imagens e uma aula de links sobre como a gente pode fazer essa estrutura, mas para deixar um pouquinho mais simples, a gente estava no nível de index aqui de arquivo, a gente foi lá para a pasta image, colocou uma barra, porque isso aqui indica que é uma pasta. Se o icon tivesse no mesmo nível aqui de index, não precisava indicar nada, só iria deixar esse icon.png, que é a nossa imagem, mas como a gente fez uma estrutura de imagem, a gente coloca aqui, define a pasta e depois define o arquivo que ele está dentro. Beleza? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos ver agora, vou dar uma atualizada. Bom pessoal, já fiz agora lá, salvamos corretamente onde precisava ser salvo, e aqui ele já ficou para mim os fundamentos de HTML e está com ícone. Então a gente viu as duas formas de salvar um ícone, com um link direto do site, e a gente viu também uma forma de salvar com um arquivo direto no nosso computador, beleza? Então é isso pessoal, a gente viu aqui algumas configurações bem importantes aqui para o nosso desenvolvimento web. E se você gostou do vídeo, deixa um curtir, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal que isso me ajuda bastante, beleza? Valeu e até um próximo vídeo.